Atenção! Esta nova sequência de vídeos VBA básico estará disponível para você no corpo do seu e-book na coluna Outros Links Importantes. Bem-vindo a todos a mais uma videoaula exclusiva do nosso e-book Biblioteca de Códigos VBA. E nesta videoaula iremos falar exclusivamente de colunas. Vamos então ao primeiro código, coluna, selecionar e ocultar. Vamos lá, está aqui. O primeiro código se chama teste básico coluna 01. Ele irá selecionar a coluna B. Em seguida, a propriedade da coluna inteira que foi selecionada será verdadeiro, ou seja, essa coluna será oculta. O miolo desse código pode ser substituído por este aqui, onde nós iremos selecionar mais de uma coluna. Vamos ao código. Selecionar as colunas B, C e D. Em seguida, a propriedade hidden das colunas inteiras que foram selecionadas será igual a verdadeiro, ou seja, essas colunas serão ocultas. Nós também poderemos ocultá-las sem que sejam selecionadas. Vejam a opção de baixo. A propriedade hidden da coluna inteira, quais B, C e D, terá o valor verdadeiro. Sendo assim, essas colunas serão ocultadas sem que sejam selecionadas. Vamos ver esses códigos na prática? Vamos então ao nosso arquivo auxiliar. Aqui, no arquivo auxiliar, temos 6 códigos. Vamos ao primeiro. Ele se chama coluna 01, que irá selecionar o objeto coluna B. Vamos ver? Está feito. Vamos ao segundo código. Ele irá selecionar método os objetos colunas B, C e D. Vamos ver? Muito bem. Vamos agora aos códigos 3 e 4. O código 3 irá selecionar as colunas B, C e D. Em seguida, a propriedade hidden da coluna inteira que foram selecionadas será igual a verdadeiro, ou seja, essas colunas serão ocultas. O código número 4 é idêntico ao terceiro, a única diferença é que a propriedade de hidden será falso, ou seja, essas colunas serão exibidas. Vamos testá-los? Vamos lá. Código 3 está feito. E agora o código número 4. Muito bom. O código número 5, a propriedade hidden da coluna inteira. Qual coluna? Coluna B, terá o seu valor verdadeiro. Percebam que aqui não temos também as palavras select e selection. Neste caso, essa coluna será oculta sem que seja selecionada. O código de baixo é idêntico ao código de cima. A única diferença é que a propriedade hidden tem um valor falso, ou seja, essa coluna, coluna B, será exibida. Vamos ver? Código número 5 está feito. E o código número 6. Muito bem. De volta ao nosso e-book. Continuando. Coluna, selecionar e deletar. O primeiro código se chama teste básico coluna 03. Esse código irá selecionar método objeto coluna B. Em seguida, ele irá deletar método objeto que foi selecionado. A mudança que as colunas restantes sofrerão será para a esquerda, ou seja, as colunas que estiverem à direita da coluna deletada andarão uma coluna para a esquerda, ocupando o espaço da coluna que foi deletada. Se o miolo desse código for substituído por esse aqui, nós teremos selecionar as colunas B, C e D. Em seguida, o código irá deletar o que foi selecionado, jogando todas as colunas restantes para a esquerda. Nós também poderemos deletar uma coluna sem que ela seja selecionada, como neste código aqui, deletar a coluna B. Percebam que, mais uma vez, as palavras select e selection foram suprimidas deste código.
Vamos então ver esses códigos na prática? Vamos lá. Mais uma vez aqui temos dois códigos, coluna 07 e 08. O primeiro irá selecionar a coluna B, em seguida irá deletar o que foi selecionado, essa coluna. Por fim, jogará para a esquerda todas as outras colunas que estiverem à direita da coluna que foi deletada. E o código de baixo irá deletar essa mesma coluna sem que ela seja selecionada. Percebam mais uma vez que as palavras select e selection foram suprimidas deste código. Vamos lá? Vamos testar? Está aqui, a coluna B foi deletada e mais uma vez ela será deletada, no entanto, sem que seja selecionada. Vamos ver? Está lá. Percebam que a célula ativa permaneceu sendo a A68. De volta ao e-book. Vamos para o próximo código, coluna da célula ativa ActiveCell.column. Está aqui o código coluna 04, ele é muito simples. Abrirá uma caixa de mensagem com o número da coluna da célula ativa. Vamos ver, vou selecionar essa célula B980 e vamos clicar no botão coluna 04. Está aqui. O número da coluna é a coluna 2. Outro teste, coluna 5, mais uma vez, coluna 8. Vamos ao segundo código, coluna 05. Ele irá exibir uma mensagem com a coluna da célula ativa é e o número dessa coluna. Vamos ver? A coluna da célula ativa é número 6. Mais uma vez, número 4 e assim por diante. Muito bem, vamos para o próximo código. Coluna, deletar coluna da célula ativa, ActiveCell.column. Vamos lá. Um código também muito simples, coluna 06. Ele irá selecionar a coluna inteira da célula que estiver ativa. Em seguida, irá deletar esta coluna que foi selecionada. Por fim, jogará para a esquerda todas as colunas restantes que estiverem à direita da coluna que foi deletada. Mais embaixo nós temos a opção de deletar a coluna da célula ativa sem que ela seja deletada. Vamos ver, deletar a coluna inteira da célula ativa, jogando as restantes para a esquerda. Mais uma vez, como vocês já sabem, as palavras select e selection foram suprimidas. Vamos testar esses códigos no nosso arquivo auxiliar? Vamos lá. Estamos de volta ao nosso arquivo auxiliar com a tela dividida em duas partes. Observação importante. A numeração dos códigos que estão aqui não obedecem exatamente à numeração dos códigos no seu e-book, porque aqui nós temos mais exemplos que o seu próprio e-book. Além disso, antes de falarmos sobre deletar colunas, eu quero falar um pouco sobre esse código coluna 09. Nele, nós temos uma caixa de mensagem que irá exibir o número da coluna da célula ativa. Bem, eu vou executar a ferramenta F8 para vermos esse código funcionando. Está aqui. Está informando que a coluna da célula ativa é a coluna número 1. Percebam que essa expressão não está entre apóstrofos. Se eu fizer isso, vejam o que irá acontecer. Vou executar a ferramenta F8, F8, F8 e F8. Vejam que essa linha de comando, coluna da célula ativa, deixou de ser uma linha de comando e passou a ser um simples texto exibido na caixa de mensagem. Muito bem. Vou reparar o código e vamos então para o código deletar colunas. Vamos lá. Código coluna 11, que irá selecionar a coluna inteira da célula ativa. A célula ativa é a B82. Em seguida, irá deletar o que foi selecionado, jogando para a esquerda
todas as demais colunas que estiverem à direita. Vamos ver o código funcionando? Vamos lá. A coluna B será, então, selecionada e deletada. Foi. Muito bem. Vou agora selecionar a célula C83 e vamos ao segundo código. Deletar a coluna inteira da célula ativa e jogar para a esquerda todas as demais colunas que estiverem à direita. Percebam que essa coluna não será selecionada. Vamos ver? Está feito. Muito bem. Vamos voltar para o nosso e-book. Vamos ao último código de nosso vídeo. Coluna. Proteger coluna da célula ativa. ActiveCell.column. Muito bem. Estamos aqui com o código coluna 07. Ele tem selecionar a coluna inteira da célula ativa. Em seguida, irá deletar o que foi selecionado, jogando para a esquerda todas as demais colunas que estiverem à direita da coluna que foi deletada. No entanto, esse código possui um condicional antes desses comandos. Vamos lá. Se a coluna da célula ativa for menor que 12, então abrirá uma mensagem: é proibido remover colunas menores que 12. E fim da macro. Isso aqui serve para você proteger as colunas de 1 a 11. Supondo que você tenha nessas colunas algo importante que você não queira deletar. Vamos ver isso na prática? Vamos lá então. De volta ao nosso arquivo auxiliar, estamos aqui com o código chamado coluna 13. Eu vou executar a ferramenta F8 para vermos esse código funcionando. A célula ativa é a célula E82. Vamos então ao código. Temos um condicional. Se a coluna da célula ativa, que é a coluna 5, for menor que 4, então esta condição é falsa. Sendo assim, o interior desse condicional não será executado e o VBA jogará a linha amarela para o end-if. Seguindo, selecionar a coluna inteira da célula ativa, então a coluna 5 será selecionada. Por fim, o código irá deletar o que foi selecionado, jogando para a esquerda tudo que tiver à direita. Vamos ver? Está lá. Muito bem. Vamos executar esse código mais uma vez com a célula ativa sendo a B80. Vou clicar em F8. F8. Se a coluna da célula ativa, que é igual a 2, for menor que 4, então esta condição é verdadeira. Com isso, o interior desse condicional será executado. Vamos ver? Está lá. Caixa de mensagem, coluna protegida. Apareceu aqui. Coluna protegida. Vou clicar mais uma vez em F8 e fim da macro. Muito bem. As colunas 1, 2 e 3 desta planilha foram protegidas deste código aqui. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa videoaula. Esperamos você no nosso e-book.